aí pessoal, então a gente vai resolver a prova 1 de cálculo 1 que foi aplicado. E a questão número 1, ela pede o seguinte, para a gente representar em uma única reta numérica os conjuntos indicados abaixo. Então a gente tem o conjunto da questão A e o conjunto da letra B, cada um vale um ponto na prova. E agora a gente vai começar pela A, analisando que a gente tem essa notação para o conjunto. Diz que o x pertence aos reais, então a gente vai representar ele como uma reta dos reais. Ok? Beleza. Então aqui é a reta dos reais. A gente precisa de uma referência, certo? Do zero dessa reta. Só que a gente, antes de ver a referência, a gente vai ver que existem duas condições para que o x esteja nesse conjunto, certo? O x pertence aos reais, se não tivesse nenhuma condição, seria toda a reta. Mas como há a condição, a gente vai ver como a gente vai ter que isolar o x nas inequações, para saber quais são as condições para o x. A gente sabe que a primeira condição diz que 2x menos 4 precisa ser menor do que zero. Então a gente pode ver, trabalhar essa inequação, né? E a gente fica com, se a gente somar os dois, nos dois lados a gente somar 4, a gente fica com 2x menor do que 4. E se a gente dividir os dois lados por 2, a gente fica com x menor do que 2. Beleza. Agora a gente sabe que o x tem que ser menor do que 2. Essa é uma das condições, né? E a gente tem um e aqui, então eu vou fazer uma reta que vai nos representar qual é o conjunto dos x menor do que 2. E aí eu vou ter aqui, eu vou começar aqui. Antes de desenhar essa reta, eu vou ver qual é a segunda condição, porque daí a gente consegue ajustar a escala. Sem essa segunda condição é difícil ajustar a escala. Então eu vou pôr aqui, ó, outra condição diz que o x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero. Então a gente pode somar 4 nos dois lados, mesma coisa que no de cima, a gente fica com x maior ou igual a 4. Aqui já está o x isolado. Então as duas condições são, eu vou traçar aqui, esses dois conjuntos, né? Então, olha só, aqui é que eu vou colocar as duas condições, x menor do que 2 e x maior ou igual a 4. Então quando a gente tem o e, é o equivalente a gente fazer uma união, né? Ou uma soma dos dois conjuntos, que a gente tem um e o outro, certo? As duas condições estão valendo para esse conjunto final aqui. Eu estou fazendo essas retas anteriores para fins didáticos, mas na resolução o que importa é a última aqui, certo? Porque afinal de contas, claro, vocês vão ter que justificar, vão ter que mostrar que o x tem que ser menor do que 2, que o x tem que ser maior ou igual a 4, né? Isso não é livre, né? Mas aqui, ó, a gente tem que ele tem que ser menor do que 2 e maior ou igual a 4. Então até eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar o zero aqui, ó, vou pôr menos 2, fazer uma reta de 2 em 2, 0, aí eu venho para cá, ó, eu tenho 2, 4 e 6, certo? Para a esquerda é negativo e a seta indica os valores positivos. Agora eu vou fazer a mesma marcação aqui, para a gente pôr a mesma escala, e a gente consegue ver a união dos dois, mais claro. Então olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou direto fazer como se a gente não fizesse os anteriores, certo? Sem essas retas anteriores, para mostrar que é possível, tá? Então a gente sabe, a gente já trabalhou essas condições, a gente sabe que o x tem que ser menor do que 2, ele tem que ser maior ou igual a 4. Então, menor do que 2 não inclui o 2, então eu vou fazer uma bolinha aberta aqui, ó,
porque eu estou excluindo o 2, certo? E aí, menor do que 2, ele vai até menos infinito. Então é tudo isso em azul até menos infinito. E maior ou igual a 4, a gente está pegando todos os números maiores do que 4, inclusive o 4. Então a gente pinta essa bolinha aqui, certo? Então a representação desse conjunto aqui é essa em azul. Eu não gostei muito desse azul, que eu vou fazer em vermelho, tá? Vamos ver se não vou borrar tudo aqui. Vou fazer assim, ó. Acho que o vermelho vai destacar melhor. Tá, então aqui, ó, todos os números menores do que 2, excluindo o 2, e todos os números maiores do que 4, incluindo o 4. Se a gente fosse olhar de forma separada, a gente pegaria esse primeiro de cima, os menores do que 2, a gente faria só aqui, né? Então, a primeira condição é esse conjunto aqui, dos menores do que 2, excluindo 2. A segunda condição é esse daqui, ó, dos maiores do que 4, incluindo 4. Então a gente fecha uma bolinha, e vai de 4 até mais infinito. E aí, olha só, a união dos dois, a gente projeta um sobre o outro. No caso, elas não têm nenhuma intersecção, né? Mas, beleza, aqui já está a nossa resposta. Então, aqui é o seguinte, quem fez as condições aqui, o x menor do que 2 e x maior ou igual a 4, aqui, ó, trabalhou essas inequações, vai ganhar 0,25 de cada uma. Então dá meio ponto aqui e meio ponto pela representação total. Certo? Agora, na letra B, a gente precisa ver que a gente tem de novo dois conjuntos. Eu vou fazer a mesma estratégia de desenhar os dois conjuntos aqui. As três retas, né? As duas. E aí a gente vê que esse U virado aqui, de cabeça para baixo, ele é o intersecção. Ou interseção. Então aqui eu vou colocar cada um dos conjuntos e depois a gente consegue representar a interseção, acho que fica mais claro. Tá? Mas da mesma forma, não era exigência na questão, né? Vocês têm que representar aqui, não precisavam construir aqui, mas é interessante que vocês explicassem o que fizesse, né? É sempre bom justificar as suas respostas. Quando você faz essa reta aqui, fica bem justificada a tua solução. Agora, aqui, ó, de menos 8 a 2, de 1 a 6. Então, a gente vai ter que dar um jeito de colocar de menos 8, eu vou colocar, ó, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4 e 6. A gente, pelo menos, de menos 8 a 8, assim, aqui, para a gente representar esse conjunto. Senão fica fora de escala, né? Então a escala da reta sempre vai depender do tamanho dos conjuntos aqui que a gente vai trabalhar, para a gente poder representar ela. Os 4 menos 6 menos 8, menos 6 menos 4 menos 2. Na mão assim é difícil fazer aqui distante as coisas, mas é bom tentar se esforçar um pouquinho, senão fica impossível de entender. Mas eu acho que aqui está dando para entender. Aí o que vai acontecer? O primeiro conjunto é o menos 8 até o 2. Só que quando a gente tem esse colchetes, a gente está incluindo o número, né? Então aqui, ó, ele inicia com o menos 8, incluindo o 8. Então a gente faz uma bolinha. E ele vai até o 2 aqui, ó. Certo? Então é esse conjunto de números aqui. De menos 8 a 2, incluindo o 2. Agora, pintar com esse canetão e ficar bonito é difícil. Tá. E aí, então, esse daqui é o menos 8 até o 2. Incluindo menos 8 e 2. Agora,
O segundo conjunto é o 1 até o 6. Só que esses parênteses excluem o 1 e o 6. Então a gente vai pegar aqui, ó, do 1, que está aqui no meio, e a gente exclui o 1. Então não pode ter o 1, certo? Que 1? Aqui é o 3. Eita. Aqui, ó, o 1. Exclui o 1 e vai até o 6 e exclui o 6. Então é esse intervalo entre o 1 e o 6, excluindo o 1 e 6. Aqui, certo? Agora, olha só, para a gente ter a intersecção entre eles, é somente os números que estão tanto num conjunto quanto no outro, certo? Então, a gente não vai colocar nenhum, por exemplo, aqui, ó, o 3, que eu antes marquei errado aqui, ó, o 3, ele tá no conjunto 2, mas não tá no conjunto 1, certo? Não tá, ele tá nesse segundo conjunto, mas não no primeiro. Então, ele não vai estar na intersecção dos dois. A intersecção dos dois, ela começa no 1, excluindo o 1, porque o 1 não tá, ele tá no primeiro, mas não tá no segundo, certo? E a gente vai até o 2, incluindo o 2. Então é esse conjunto aqui pequenininho, né? Então a gente tem do 1, excluindo o 1, até o 2, incluindo o 2. Então aqui a gente tem o menos 8 até o 2. Interseção com o 1 até o 6. Ok? Então, aqui, ó, essa questão é importante que vocês apresentem não só a resposta final, mas uma justificativa sobre as interseções desses conjuntos aqui, que eu vou considerar mais meio ponto. Pode ser com as retas, como eu fiz aqui, ou pode ser descritivo, mas é importante que vocês justifiquem. Só a resposta final aqui não é o suficiente para a resposta do problema, até porque na prova estava bem claro que vocês precisavam justificar as respostas de vocês, certo? Então vamos para a questão número 2. Bom, a questão número 2 pede para a gente encontrar uma fórmula para a função inversa. Na verdade, é bem tranquilo a gente encontrar a inversa, é só 2 passos, né? O primeiro passo, então a gente vai colocar para obter a inversa, obter a inversa, primeiro isolamos a variável. Certo? Então, como é que a gente vai isolar a variável? Aqui a gente vai ter, por exemplo, a f, né? A gente pode trocar por uma y de t, tá? Ou só usar a f mesmo, mas para obter a inversa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar a variável. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com a f igual a e na 5t, certo? E agora, a gente, para eliminar algo que está no expoente, a gente sabe que a inversa, a operação que elimina o exponencial é o ln. Então a gente pode aplicar ln nos dois lados. Então daqui a gente vai aplicar o ln nos dois lados, a gente fica com ln da f igual ao ln de e na 5t. Só que o ln de e na 5t é o próprio 5t. Então a gente tem que o ln de f é igual ao 5t. Portanto, o nosso t é igual a 1 sobre 5 ln de f, ou o ln de f na 1/5. Tá? Ou, todas as três são certas, né? O ln da raiz quinta de f, certo? Então qualquer uma delas está certo. Então primeiro isolamos a variável. Então tá aqui, ó. Eu vou trabalhar com essa daqui. Isolamos a variável. Segundo passo,
Então, em seguida, trocamos a f pela variável, f por t, certo? Às vezes a gente poderia, em vez de chamar de f, chamar de y, né, e trabalhar com o y aqui, mas assim não está errado, então eu vou seguir dessa maneira. Se alguém fez com y, vai estar correto também. Então, em seguida, a gente troca, né, a abscissa com a ordenada, a gente troca as duas aqui, né? A variável independente com a dependente. E aí a gente vai ficamos com, no caso, no lugar do t, a gente põe f, e aí a gente tem 1/5 do ln de t, tá? Então, portanto, se f é e na 5t, a f na menos 1 de t é igual a 1/5 do ln de t, ou ln de t sobre o 5, certo? Também está certo a gente colocar o ln da raiz quinta de t, ou o ln de f do t na 1/5, certo? Então aqui, 1,5 ponto, fui generoso, porque essa questão é muito simples, certo? Então, 1,5 ponto, eu vou fazer o seguinte, eu vou atribuir meio ponto para quem chegou na resposta final, certo? Eu vou atribuir meio ponto para quem isolou a variável e meio ponto para quem apresentou o passo a passo, certo? Então, mais ou menos isso, certo? Se tiver clareza de raciocínio, é 1,5 ponto. Então, aqui, esses marcos aqui são mais ou menos para eu ter uma guia de como avaliar, certo? Para não ficar muito arbitrário. Alguma arbitrariedade sempre tem na avaliação, é normal, não tem como, porque tem muita diferença entre a forma de resolver de um para outro. Agora, a letra B, a gente vai fazer a mesma coisa. Isolamos a variável. Então, a gente isola a variável em... Eu vou fazer o seguinte, em y igual ao ln de w menos 3. Então, a gente isola a variável, isola o w, né? E aí, a gente está usando o y como auxiliar. Aqui eu não usei, aqui eu vou usar só para mostrar a diferença. Agora, para a gente eliminar o ln, a gente precisa elevar a exponencial, certo? Então, vamos elevando ambos os lados, como expoentes. Certo? Expoentes da base e, né? Então a gente tem e na y igual a e no ln de w menos 3. Só que o e na ln de w menos 3 é o próprio w menos 3. Então aqui a gente tem, soma os dois lados com 3, a gente ficamos com w igual a e na y mais 3. Beleza, então aqui é a primeira etapa, isolar a variável. Tá aqui. Agora trocamos, tá? Para obter a inversa, trocamos y por w. E a nova função fica. Nova função fica. Então a gente tem y igual a e na w mais 3. Certo? Agora, portanto, a inversa
a função inversa do ln de w menos 3, ela é igual a e na w mais 3. E aqui eu vou fazer algo similar na correção, meio ponto para quem chegar na resposta final. Só que tem que justificar, então é um ponto pela justificativa. Como que é a justificativa? Você tem que isolar a variável. Então, isolar a variável aqui, eu vou colocar meio ponto para quem apresentar os passos de forma correta, meio ponto para a variável isolada, né? Só que esse meio ponto, então, inclui essa troca aqui, né? Apresentar que é necessário. Primeiro passo, né? Pode colocar aqui, ó, primeiro passo, isolar a variável. Segundo passo, trocar y por w aqui. E aí a gente tem a função inversa, tá? Então, meio ponto para quem deixar claro esses passos e meio ponto para quem isolar a variável de forma correta, meio ponto para quem apresentar a inversa de forma correta. Então, aqui a gente tem a questão número 2. A gente vai resolver a questão número 3, que pede para determinar o limite. E aí a gente tem dois limites a serem determinados. Então, nesse primeiro limite, a gente tem, você vê que ambos têm indeterminação. O da letra B tem o x indo infinito, é sempre indeterminado, né? Quando algo vai infinito. Só que na letra A gente tem o h indo a zero, só que o denominador é h. Então ele está indo para uma indeterminação. Como é que a gente resolve um limite quando há uma indeterminação? Primeiro, que a gente sabe por propriedade dos limites, que se não houver indeterminação na função dada, a gente pode simplesmente aplicar a função no ponto. Só que aqui não é o caso. Então, outra coisa que a gente pode fazer é transformar essa função em uma outra função que tem o mesmo limite. E como que a gente vai transformar ela em outra que tem o mesmo limite? Bom, primeiro a gente pode olhar para essa função aqui e trabalhar ela. Então, a gente vai transformar, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Vamos transformar esta função que tenha com a indeterminação, né? Com a indeterminação no limite. Na verdade não é no limite, né? É no ponto aonde o limite está indo, né? Então eu não vou escrever no limite. Eu vou escrever indeterminação em h igual a zero, porque o limite não é o h igual a zero, mas quando o h está chegando muito próximo de zero. Então a gente vai transformar essa função com a indeterminação em h igual a zero em outra que não tenha indeterminação, mas que tenha o mesmo limite. Tá, e como que a gente faz isso? A gente pode, por exemplo, abrir esse quadrado, que a gente já sabe que aqui, ó, esse 4 ao quadrado vai dar mais 16, com esse menos 16 vai eliminar o 16. A gente pode, né, abrir o quadrado ali. Então, temos que o limite de h tendendo a zero de h menos 4 ao quadrado menos 16 sobre h, ele é igual ao limite de h tendendo a zero de h ao quadrado menos 8h mais 16, porque é o 4 ao quadrado, menos 16, dividido por h. E aqui a gente pode eliminar esses 16 aqui, porque a gente tem mais e menos, e aí a gente pode dividir tudo por h. A gente pode multiplicar tudo por h na menos 1, né? Que é a mesma coisa que dividir por h, o numerador e o denominador.
Então, o limite dessa função é igual ao limite dessa, que é igual ao limite de h tendendo a zero, multiplicando tudo por h na menos 1, a gente fica h menos 8 sobre 1. Então, agora, essa nova função não tem mais indeterminação. E aí a gente pode aplicar a função no ponto, né? Então, h, substituindo h por 0, né? A gente tem 0 menos 8. Ou seja, o limite... Então, eu vou escrever, ó, portanto, o limite de h tendendo a zero da função h menos 4 ao quadrado menos 16 sobre h, que era indeterminado, a gente conseguiu mostrar que ele é igual a menos 8, porque é o mesmo limite da função h menos 8, né? O 1 não precisava nem aparecer aqui, ok? Então está aqui a resposta. Agora, como é que eu vou avaliar isso daqui? Então, primeiro, eu vou avaliar meio ponto para quem demonstrar, ou pelo menos explicar, que é necessário transformar a função em outra que não tenha indeterminação, tá? Meio ponto para quem fizer essa conta e meio ponto para a resposta, tá? Na hora de corrigir, nada é tão objetivo assim como chegou até aqui, chegou até aqui, chegou até ali, porque às vezes os caminhos são diferentes. Mas se for correto, né, eu só vou tentar, só que é importante que vocês justifiquem a sua resposta. Não precisa ser tão grande quanto a minha, só, né, vamos modificar a função para uma função que não tem indeterminação. Tá valendo, já demonstrou que entendeu o conceito. Então faz a conta, meio ponto. Apresentou a resposta final de forma correta, meio ponto. Mais ou menos isso daqui serve como guia, tá? Agora, vamos ver essa outra função. Essa daqui, ela pode gerar um pouco de confusão, porque existem várias formas de a gente explicar esse limite. Para determinar o limite, a gente pode fazer várias formas. Por exemplo, a gente pode atribuindo valores para a função com x cada vez maior e ver para onde ela vai, tá? E aí a gente vai vendo, o x cada vez maior, a gente tem um denominador cada vez maior, né? Então a gente atribui x igual a 10, então a gente tem 1 sobre 23. Atribui x igual a 100, a gente tem 1 sobre 203. Atribui x igual a 1000, 1 sobre 2003. E a gente vai vendo que cada vez que a gente divide por um número maior, essa função vai ficando menor. Então aqui, ó, a resposta dessa letra B, ela é bastante subjetiva, tá? Então eu não vou nem dizer os marcos de avaliação, eu só vou ver a clareza de raciocínio sobre o conceito de limite que vocês tiveram aqui, tá? Mas o que eu vou fazer para resolver aqui é o seguinte, eu vou usar uma estratégia de transformar essa função, dividindo o numerador e o denominador, para a gente transformar essa função em outra que vai deixar mais claro como é que é o nosso limite sem essa indeterminação, certo? Pelo menos a gente vai usar uma estratégia de uma propriedade que a gente estudou em aula, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou dividir o numerador, né? Dividir o numerador e o denominador por x. Por que por x? Porque é o maior, aqui a gente tem um polinômio, né? É a ordem do polinômio de baixo. Se fosse x ao quadrado, a gente dividiria por x ao quadrado. Então eu vou dividir por x e a gente vai ficar com. Então vamos dividir o numerador e o denominador por x e ficamos com. O limite de x tendendo a infinito de 1 sobre 2x mais 3, se a gente multiplica e divide o denominador pelo mesmo valor, isso não altera o limite,
né? Porque a função continua sendo igual. O limite de x tendendo ao infinito. E aí no numerador eu tenho 1 sobre x. E no denominador eu tenho 2 mais 3 sobre x. E a gente sabe que tem a propriedade do limite, que o limite de uma função aqui do denominador, né? De uma razão, é igual ao limite do numerador dividido pelo limite do denominador. Então eu vou escrever, ó, que é igual ao limite de 1 sobre x quando x tende a infinito, certo? E aqui no denominador a gente tem o limite de x, aqui é uma soma, então é a soma dos limites, de x indo a infinito de 2 mais 3 vezes o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x. Tá? Aqui eu estou resolvendo usando as propriedades dos limites. Só que tem um detalhe. A gente demonstrou que, tá? Mas sabemos que o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, isso aqui é sempre zero, certo? Então a gente vai substituir esses limites e a gente vai ficar com o seguinte, ó. Esse limite aqui é zero, o limite de qualquer valor, o x pode ir para qualquer valor de uma constante é a própria constante, mais 3 vezes zero, que aqui também é zero. Então a gente tem 0 sobre 2, que é zero. Então é uma forma, usando propriedades dos limites, de provar que esse limite é igual a zero. Então eu vou escrever aqui, ó, portanto, o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre 2x mais 3, tá? E sempre que vocês quiserem calcular o limite indo a infinito e vocês têm polinômios, vocês usam essa estratégia de dividir o numerador e o denominador pela ordem do maior grau de polinômio, porque daí a gente fica com limites que a gente sabe que é zero, certo? E aí a gente fica com isso daqui igual a zero. Então, aqui está a resposta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meio ponto para a resposta e 1 ponto para a argumentação, seja ela por propriedades, como eu fiz aqui, que seria o ideal, tá? Já vou adiantar. Mas, se alguém me fizer uma justificativa apresentando conhecimento, entendimento sobre as propriedades dos limites, também vou aceitar como resposta para a letra B da questão número 3. Beleza? Agora vamos para a questão número 4. A questão número 4, pessoal, pede para a gente obter as assíntotas horizontais e verticais da função. Então, as assíntotas horizontais, elas são bem óbvias, porque a gente simplesmente tem que calcular o limite da função para ir para menos infinito e para mais infinito. Então, ela pode ter duas assíntotas horizontais, ou eventualmente pode ser a mesma, certo? Então, ela vai ter uma ou duas, ou eventualmente nenhuma. Se a função ela não convergir para um ponto, ela não tem assíntota horizontal, certo? Ela só é assíntota se ela converge para um ponto. Então a gente vai resolver ela da seguinte maneira: obtenha as assíntotas horizontais e verticais da função. Depois a gente vê as verticais. Horizontais, vamos verificar a função nos limites de x tendendo a mais infinito e de x tendendo a menos infinito, certo? Então vamos lá, ó. Limite de x tendendo a mais infinito da função x mais 2 sobre 2x mais 1. Se a gente quer ver o limite para infinito de um polinômio, que nem foi feito na questão 3, a gente precisa dividir o numerador e o denominador. Vamos ter que transformar essa função, né, em algo que a gente sabe como é que funciona o limite, e a gente vai dividir o numerador e o denominador, todos os termos,
pelo x no expoente da maior ordem do polinômio, que no caso é o próprio x. Então a gente vai fazer assim, ó, isso aqui é igual ao limite de x tendendo a infinito, né, de 1 mais 2 sobre x, dividido por 2 mais 1 sobre x. Agora a gente utiliza a propriedade dos limites, que a gente sabe que o limite da razão é a razão entre os limites, e que o limite da soma é a soma dos limites. Então a gente pode calcular esse limite como sendo a razão dos limites. Então o limite de x tendendo a infinito de 1 mais 2 vezes o limite de x tendendo a infinito, e aqui também tem a propriedade que uma constante vezes o limite, aliás, o limite de uma constante vezes a função é igual a constante vezes o limite da função. Tudo isso porque a gente sabe que o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x, ou 1 sobre x ao quadrado, sobre x ao cubo, 1 sobre x na n, com n maior do que 1, essa função aqui sempre vai para zero, né? Daí a gente tira, elimina a indeterminação. Então a gente tem o limite, no denominador, o limite de x indo infinito, de 2, e aqui mais o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x. E aqui é interessante porque sabemos que o limite de x tendendo a infinito de 1 sobre x é igual a zero, certo? A gente também sabe que o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x também é zero. Eu já vou escrever isso aqui porque a gente vai usar no outro limite aqui, essa mesma operação, certo? Portanto, tá? A gente tem que o limite de x tendendo a infinito da nossa f de x, que é essa função que a gente está analisando as assíntotas, ela é igual a 1 mais 0, porque aqui é 0, né? 2 vezes 0 é 0, sobre 2 mais 0, porque isso daqui é 0. Então, e o limite de uma constante é a própria constante. Então, a gente vê que ela tem uma assíntota, porque o limite de x indo infinito na função, isso daqui é 1 meio, certo? Então, ela tem uma assíntota e é 1 meio. E agora a gente vai ver, tá? Então, uma assíntota em y igual a 1 meio, ok? Então aqui é essa conclusão que a gente tem calculando esse limite. Agora, vamos calcular o limite de x indo para menos infinito, né? Agora, vamos calcular o limite de x indo a menos infinito. Então, o limite de x indo a menos infinito de x mais 2 sobre 2x mais 1, aqui. Isso aqui a gente pode fazer exatamente a mesma operação. Ela é igual ao limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 2 sobre x dividido por 2 mais 1 sobre x, que também é igual ao limite de x tendendo a menos infinito de 1 mais 2 vezes o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x, que é o que sobra daqui. A gente divide por limite de x indo a menos infinito de 2, que não importa para onde está indo o x, o limite de uma constante é a constante, e aqui mais o limite de x tendendo a menos infinito de 1 sobre x. E a gente tem que esse limite é igual a zero, tá? Então, portanto, aqui a gente tem 1 mais 2 vezes 0 sobre 2 mais 0, tá? Por causa dessa condição aqui.
Então, aqui ó, portanto, o limite de x tendendo a menos infinito da f de x também é 1 meio, tá? Então assim, ela tem uma única assíntota. Tá? Então até eu vou escrever melhor aqui. Isso significa ou demonstra, né? Significa que a nossa função f de x tem uma única assíntota horizontal. Em y igual a 1 meio para x tendendo a infinito e para x tendendo a menos infinito, certo? Então eu calculei com detalhe os dois limites aqui, porque assim a gente demonstra com clareza que ela tem essas assíntotas horizontais, na verdade uma única assíntota horizontal para os dois limites, ok? E agora falta a gente ver a assíntota vertical. Eu vou apagar o quadro para a gente resolver ela agora. Então a gente já determinou as horizontais, agora a gente vai ver se tem o assíntota vertical. Para a gente verificar se tem uma assíntota vertical, algum valor de x que a função nunca alcança, ela só vai no limite, né? No limite ela diverge, vai para mais ou para menos infinito, que é a definição de uma assíntota. Vamos verificar. Se tem qual é o limite da função quando ela chega perto de alguma indeterminação dela. Então a gente vai ter que olhar, essa função tem indeterminação ou não? No caso, como ela é uma função racional, ela tem sempre a indeterminação do quociente ser igual a zero. Então vamos verificar o limite da função f de x quando o nosso denominador tende a zero, ou seja, quando x tende a menos 1 meio, porque é aqui no x igual a menos 1 meio que há uma indeterminação, certo? Porque daí a função é dividida por zero e isso não pode. Agora, o que vai acontecer com essa função? Ela vai convergir para um valor ou ela vai divergir? Se ela convergir para um valor, ela só é indeterminada naquele ponto e ela não tem assíntota. Agora, se ela divergir para menos ou mais infinito, aí a gente tem uma indeterminação, tá? E como é que isso vai ficar? A gente vai ver que no x igual a menos 1 meio, isso daqui dá menos 1 meio, isso daqui dá zero, certo? Então, a gente vai ter... quando o x é, por exemplo, que a gente olha pela direita ou pela esquerda, a gente tem que ver se ela tem alguma indeterminação que faça a função divergir para menos ou para mais infinito. Então a gente vai ver o seguinte, quando o x tende a menos infinito, a gente vai ter que verificar pela direita ou pela esquerda, ok? Então a gente vai ver primeiro o limite de x tendendo a menos 1 meio pela direita, certo? O que acontece quando ela vai pela direita? A gente vai olhar para essa função x mais 2 sobre 2x mais 1. Então aqui ó, a gente vai ver o x indo a menos 1 meio pela direita, ela é equivalente, tá? Ela é totalmente equivalente, é igual ao limite, se a gente fizer uma substituição. Eu vou fazer uma substituição de 2x mais 1, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, para a gente verificar esse limite, eu vou substituir
2x mais 1 por h. E aí a gente vai ter, se h é 2x mais 1, eu posso isolar 2x mais 2 para a gente achar como que fica 2x mais 2 em termos de h. Ou então, né, se a gente tem, como é que seria o x em termos de h? A gente fica com 2x igual a h menos 1, então a gente tem x igual a h menos 1 sobre 2. Então a gente pode substituir no lugar do x aqui, ó, o h menos 1 sobre 2. E aí a gente tem o h menos 1 sobre 2. Aqui no numerador, x mais 2 vai ficar h menos 1 sobre 2 mais 2. Então a gente pode pôr mais 4 aqui no numerador. E a gente fica com x mais 2, que é o nosso numerador. O denominador é h. E o numerador fica x mais 2. E aqui a gente tem igual a 1 meio de h mais 3. Então no nosso numerador a gente fica com h mais 3. Essa é uma forma de a gente trocar um limite por outro que vai ser totalmente equivalente, que é o limite quando o x tende a menos 1 meio, o h tende a 0, certo? Então o x tende a menos 1 meio pela direita, o h tende a 0 pela direita. E porque a gente vai ter assim, ó, quando o x tende a menos 1 meio pela direita, o h tende a 0 pela direita. O x tendendo a menos 1 meio pela esquerda, o h tende a 0 pela esquerda. Então, nesse limite aqui, ó, a gente vai ter totalmente equivalente ao limite de h tendendo a 0 pela direita da função, né? Aquilo lá vai ser igual ao limite. Aí no numerador a gente tem 1 meio de h mais 3. E aí no denominador a gente tem h. Certo? Então isso daqui é uma forma de a gente visualizar essa função como 1 meio. Daí a gente vai ter o limite, aliás, o meio do limite de h tendendo a 0 pela direita. E a gente tem 1 mais 3 sobre h. Só que aqui eu quero chamar a atenção de vocês que a gente tem 1 meio vezes o limite de 1 a 0 pela direita de 1, mais 3 meios do limite de h tendendo a 0 pela direita de 1 sobre h. Tá? E agora a gente vai olhar esse limite aqui, ó, ele vai para infinito, né? A gente sabe que isso daqui diverge, vai para infinito, positivo, certo? Porque é positivo. Então isso daqui vai para mais infinito. Não importa o que a gente soma, não importa se isso aqui é 1 meio. A gente tem 1 meio mais 3 meios do limite de h tendendo a 0 pela direita de 1 sobre h. Isso daqui é infinito. Então a função diverge quando x vai para menos 1 meio, né, pela direita. Por outro lado, o limite de h tendendo a 0 pela esquerda, na verdade que é o equivalente ao x tendendo a menos 1 meio pela esquerda de x mais 2 sobre 2x mais 1, é equivalente, é igual ao limite de h tendendo a 0 pela esquerda de 1 meio de h mais 3 dividido por h. Tá? E aí a gente vai ter igual ao limite, esse 1 meio vem para frente, do h tendendo a 0 pela esquerda, aí a gente tem h sobre h que é 1, mais 3 sobre h que é 3 sobre h. E agora a gente tem 1 meio mais 3 vezes o limite de h tendendo a 0 pela esquerda de 1 sobre h. Só que
esse limite com h tendendo a zero pela esquerda, isso daqui dá menos infinito, porque ele dá infinito com um sinal negativo. E aí, o nosso limite vai ficar 1 meio, isso aqui vai ser igual a menos infinito, tá? Então a gente percebe que no x tendendo a menos 1 meio, pela direita ele é mais infinito, pela esquerda ele é menos infinito, tá? Isso mostra que o x tendendo a menos 1 meio, né? Portanto, x igual a menos 1 meio é uma assíntota vertical. Ok? Por que não é só mostrar que há uma indeterminação? Porque se só mostrar que há uma indeterminação, a função e o limite não diverge, se a gente não mostrar que o limite diverge, a gente não tem uma assíntota, porque ela pode ser uma função só não definida em 1 meio. Mas aqui a gente tem claramente uma assíntota. E a gente tem uma assíntota vertical e horizontal. Então a gente poderia ter uma noção dessa função. Aqui eu vou desenhar ela para a gente ter uma noção, né? Menos 1, menos 2, 1, 2, 1, 2, 1 e 2. Tá? Não é exatamente isso, assim, né? Mas dá para ter uma noção. A gente tem assíntotas horizontais em 1 meio aqui, em y igual a 1 meio, e assíntotas verticais em x igual a menos 1 meio. Então aqui menos 1 meio. A gente tem um x. A gente sabe que pela esquerda essa função diverge aqui para menos infinito e pela direita ela diverge para mais infinito no x igual a 1 meio. Aliás, menos 1 meio. E no y igual a 1 meio ela tende assintoticamente para o x infinito e para o x menos infinito também. Então a gente tem essas duas assíntotas horizontais aqui, ok? Aqui, pessoal, na questão da assíntota vertical, esse limite ficou um pouquinho mais complicado, tá? Então eu acredito que muitos de vocês não vão fazer toda essa demonstração, mas se vocês justificarem que essa função diverge, seja por argumento, certo? Que ela não é o limite não é convergente e por isso que ela tem uma assíntota, eu já vou considerar como certo, tá? Se vocês não mostrarem que ela vai para menos infinito e para mais infinito, eu vou dar uma colher de chá para vocês também e vou considerar também como certo, tá? Então eu vou contar um ponto para quem definiu os limites, as assíntotas horizontais. Eu apaguei, esqueci de pontuar, como eu ia marcar aqui. E um ponto para quem conseguiu me convencer, né? Deixou claro, por argumento ou por conta, que o x igual a menos 1 meio é uma assíntota vertical, certo? Então, o y igual a 1 meio é uma assíntota horizontal, vale um ponto. Mostrado e demonstrado. E o y e o x igual a menos 1 meio, uma assíntota vertical, ou mais um ponto. Mesmo que não faça toda essa demonstração, ou sigam esses mesmos passos, que fique claro o raciocínio de vocês sobre o conceito de assíntota, já vai valer um ponto na prova, tá? Então, eu acabei deixando uma função um pouquinho complicada de definir os limites quando ela tende à indeterminação, certo? Mas tá aí uma interpretação de como a gente verifica que ela é uma assíntota vertical no menos 1 meio, certo? A assíntota horizontal acho que ficou mais simples de a gente ver.
Beleza? Então, obrigado por chegar até aqui e um abraço, até a próxima aula.